Não é surpresa que John Wayne Gacy Jr. fosse admirado e apreciado por muitos que o conheceram. Ele era um homem de negócios astuto que passava o seu tempo trabalhando arduamente em sua empresa, organizando elaboradas festas de ruas para amigos e vizinhos, vestindo-se de palhaço e entretendo crianças em hospitais locais, se envolvendo em organizações não governamentais e no Partido Democrata, tudo isso apenas em prol do bem da sua comunidade. As pessoas que conheciam Gacy pensavam nele como um homem generoso, amigável, trabalhador e dedicado à família e à comunidade. No entanto, havia outro lado da moeda que poucos haviam testemunhado. Olá, excêntricos! Eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais uma sessão do clube. Antes da gente começar, eu quero ressaltar que esse episódio está lotado de potenciais gatilhos. Então, tá tudo bem se você sentir que não é o momento para você assistir esse episódio. A gente se encontra numa próxima vez. Mas para quem resolver ficar, vamos lá, porque tem muita coisa esse caso. E seria maravilhoso se você pudesse ajudar a gente engajando esse conteúdo, compartilhando com um amigo, deixando um comentário, sempre com carinho, porque com certeza esse conteúdo será desmonetizado pelo YouTube, então só nos resta o amor e carinho de vocês nos ajudando a espalhar a palavra do clube. Vamos lá? Era 22 de maio de 1978 em Chicago e Jeffrey Ringgold havia retornado recentemente das suas férias na Flórida. Ele decidiu aproveitar a noite de Newtown, uma área famosa de Chicago, onde muitos bares populares e discotecas podiam ser encontrados. E enquanto Jeffrey caminhava pela área, o seu caminho foi bloqueado por um Oldsmobile preto. O motorista se inclinou para fora da janela e elogiou seu bronzeado fora de época. Os dois continuaram conversando até que o motorista finalmente perguntou se o Jeffrey não queria entrar no carro para eles dividirem o baseado enquanto davam uma volta pela cidade. O Jeffrey aceitou a proposta do estranho e entrou no carro. Afinal de contas, né, minhas pessoas, anos 70. As pessoas ainda faziam isso. Mas antes que eles estivessem na metade do caminho, o motorista agarrou Jeffrey e rapidamente o deixou inconsciente com clorofórmio. Nos poucos momentos em que conseguia ficar acordado, o Jeffrey se recorda de estar em uma casa e de ver um homem grande, corpulento e nu diante dele. Ele se lembra também de ver no chão uma série de vibradores com tamanhos variados e que o estranho apontou para eles e comentou como iria usá-los no Jeffrey. Naquela noite, o jovem foi violentado sexualmente, torturado e drogado pelo estranho motorista. Mais tarde, na manhã seguinte, o Jeffrey acordou de um dos seus apagões, só que ele estava totalmente vestido e parado sob uma estátua no Lincoln Park, em Chicago. Primeiramente, ele ficou bastante surpreso pelo simples fato de estar vivo depois de tudo que ele tinha passado. Ele foi para a casa da namorada e depois para o hospital, onde ficou internado por 6 dias. Durante a sua internação, o Jeffrey relatou o incidente para a polícia, que estava bastante cética em relação às informações e a localização do abusador, considerando que o Jeffrey não conseguia fornecer muitas informações relevantes para a polícia. Ele sofreu com lacerações na pele, queimaduras e danos permanentes ao fígado causado pelo clorofórmio, que foi usado em excesso para mantê-lo dopado, além, é claro, dos inúmeros danos psicológicos. No entanto, ele realmente teve sorte de ter passado por aquilo tudo e permanecer vivo. Ringgold foi uma das poucas vítimas de John Wayne Gacy Jr. que sobreviveu. Em menos de 5 anos, Gacy torturou cruelmente e violentou sexualmente inúmeros adolescentes e matou mais de 30 deles, que mais tarde seriam descobertos sob o piso da sua casa e no rio local. John Wayne Gacy Jr. nasceu em 17 de março de 1942. Ele era o segundo de 3 filhos e o único menino. Todos os filhos dos Gacy foram criados como católicos e os 3 inclusive frequentaram colégios católicos onde viviam na área norte de Chicago. O bairro que o Gacy cresceu era de classe média e não era incomum que meninos arranjassem empregos de meio período depois da escola. O Gacy, ele não foi uma exceção. Ele se ocupou com uma série de empregos de meio período e com os escoteiros nessa época do colégio. O jovem Gacy tinha rotas de jornais e trabalhava em uma mercearia como mensageiro
e balconista. Embora ele não fosse particularmente um garoto popular na escola, tanto seus professores quanto os colegas de classe, do trabalho e dos escoteiros gostavam dele. Isso porque o pequeno John sempre teve muito traquejo social. Ele parecia ter uma infância muito normal, mas o seu pai era extremamente abusivo e agressivo, o que fazia, obviamente, ele sofrer muito em casa. E se nós formos parar para pensar, um pai violento e alcoólatra nos anos 40 e 50 não era tão incomum assim. Então, se a gente olhar sob essa ótica, infelizmente, a infância do Gacy não era nada normal. Mas após tantas agressões, a mãe do Gacy começou a defender o filho do pai. E talvez isso tenha feito as coisas piorarem ainda mais. Isso porque o pai chamava o Gacy de filhinho de mamãe, de afeminado, de viadinho e todos os apelidos pejorativos que vocês possam imaginar. Apesar disso, o Gacy cultivava uma admiração e uma necessidade de aprovação desesperada do pai. Mas ele nunca teve muito sucesso. Aos 17 anos, o Gacy foi diagnosticado com uma doença cardíaca que ninguém sabia dizer exatamente o que era. Ele foi hospitalizado diversas vezes ao longo dos anos por causa desse problema, mas os médicos nunca conseguiram encontrar uma causa exata para as dores que ele sentia. E esses problemas de saúde impediram muito que o Gacy fosse uma pessoa mais ativa fisicamente. E por conta disso, o Gacy acabava ficando muito mais focado no seu trabalho do que em qualquer outra coisa. Depois de frequentar 4 escolas secundárias no último ano e não se formar, o Gacy largou tudo e foi para Las Vegas. Enquanto estava em Las Vegas, ele trabalhou como zelador em uma funerária e como ele não tinha dinheiro para se manter, ele acabava morando na funerária. E foi lá que ele teve a sua primeira experiência com cadáveres. Na verdade, ele sentiu vontade de acariciá-los. Ele ainda era bem novinho e ficou muito assustado com esse desejo repentino. E foi quando ele começou a tentar ganhar dinheiro desesperadamente para poder ir embora. E levou 3 meses para ele conseguir juntar dinheiro suficiente para comprar uma passagem de volta para Chicago. De volta em casa, ele foi recebido amorosamente pela mãe e pelas irmãs, enquanto o pai achava que ele era um fraco, um fracassado. Logo depois que o Gacy voltou de Las Vegas, ali no início dos anos 60, ele entendeu que se ele quisesse algo a mais na vida dele financeiramente, ele ia precisar voltar a estudar. E foi quando ele se matriculou em uma faculdade de administração e conseguiu se formar. Enquanto o Gacy estava na faculdade, ele aperfeiçoou seu talento como vendedor. Ele era um vendedor nato que conseguia entrar e sair de qualquer situação através da sua oratória. No seu primeiro emprego fora da escola de negócios, ele já se destacou. Ele trabalhava como gestor e foi transferido para gerenciar uma loja da empresa em Springfield, Illinois. Enquanto estava em Springfield, Gacy se envolveu em 6 organizações e conselhos que serviam à comunidade, políticos, sociais e religiosos. Mas foi na Jaycees que Gacy devotou a maior parte do seu tempo e eventualmente se tornou o primeiro vice-presidente e homem do ano da organização. Jaycees, ou a Câmara Júnior dos Estados Unidos, é uma organização cívica sem fins lucrativos de treinamento de liderança para pessoas com idades entre 18 e 40 anos. As áreas de ênfase da Jaycees são o desenvolvimento nos negócios, habilidades de gestão, treinamento individual, serviço comunitário e conexões internacionais. É uma espécie de escola para futuros líderes e homens de negócios. Elvis Presley, Bill Gates, Bill Clinton são alguns dos nomes que fizeram parte da Jaycees. Era óbvio que o Gacy levava muito a sério seu envolvimento nessas organizações comunitárias e ele dedicava a maior parte do seu tempo livre a elas. Muitos que conheciam o Gacy nessa época o consideravam um homem muito ambicioso e ansioso para fazer o seu nome na comunidade. Ele trabalhava tanto que em uma ocasião foi hospitalizado por exaustão nervosa, o que hoje a gente conhece como burnout. Em setembro de 1964, com 22 anos, Gacy conheceu e se casou com uma colega de trabalho chamada Marlene Myers, cujos pais eram donos de franquias de restaurantes de fast food chamado Kentucky Fried Chicken, em Waterloo, Iowa. O novo sogro do Gacy ofereceu-lhe um cargo em uma das suas franquias, mas só porque ele mereceu, tá, gente? Não é porque ele era genro do cara, não. É puro merecimento, meritocracia. Uhul! É isso aí. E acabou que logo depois disso, o Gacy e a sua esposa
esposa se mudaram para Iowa. O Gacy começou a trabalhar para o sogro, que ele mereceu, e ele era bem aplicado e foi aprendendo todas as etapas do negócio. Em média, ele trabalhava 12 horas por dia e não era incomum que às vezes fossem 14 ou 16 horas. Ele era jovem, ele estava muito entusiasmado para aprender e ele tinha uma esperança até de um dia assumir a cadeia de restaurantes do sogro, o que não deixava o sogro muito feliz, porque o Gacy agia como se fosse dono das franquias e não apenas um funcionário. O Gacy não passava muito tempo com a esposa, mas eles chegaram a ter 2 filhos. Marlene deu à luz ao primeiro filho logo depois da mudança do casal para Iowa. E pouco tempo depois, ela engravidou novamente, gente, porque era assim que as coisas funcionavam, entendeu? Um atrás do outro. E se eles tivessem continuado casados, provavelmente ia ser assim, 10, 12, 15... tipo a minha família. Para quem via de fora, os Gacys tinham todos os motivos do mundo para serem muito felizes. Eles tinham uma bela casa no subúrbio, uma família amorosa e saudável e eram muito bem-sucedidos nos negócios. A Marlene gostava de cuidar das crianças e John era um ótimo provedor e estava muito feliz com os Jayces. Tudo parecia bom demais para ser verdade e de fato era. Tudo parecia estar indo muito bem para o John Wayne Gacy Jr. No entanto, boatos, rumores, fofoquinhas estava começando a se espalhar na comunidade e principalmente entre os membros da Jayces. E vocês me perguntam, quais eram esses rumores? E eu te respondo, esses rumores eram sobre a preferência sexual do Gacy. Mesmo assim, a família e as pessoas próximas se recusavam a acreditar nesses boatos. Até que em maio de 1968, os boatos foram confirmados. Na primavera de 1968, Gacy foi indiciado e condenado em júri popular por cometer o ato de sodomia com um adolescente chamado Mark Miller. A vítima disse aos tribunais que Gacy o enganou para que ele fosse algemado e depois o violentou sexualmente. E esse é um bom momento para a gente fazer uma pausa e falar um pouquinho sobre o modus operandi do Gacy. Porque, para quem não entendeu direito, quem que era aquele motorista estranho que eu estava falando lá no começo do vídeo? Sim, era o Gacy. O Gacy atraía esses jovens até o porão da sua casa, oferecendo bebidas, drogas, jogos, apostas, né, para ganhar um dinheiro e todas as coisas erradas que podia atrair um adolescente. Quando esses jovens estavam lá, o Gacy fazia joguinhos ilusionistas. Ele primeiro colocava as algemas nele e se libertava delas como se fosse um truque. E depois ele incentivava os adolescentes a fazer o mesmo. Mas tudo muito despretensioso, sabe? Num tom de brincadeira. E quando a vítima não conseguia se libertar das algemas, porque o Gacy só conseguia porque ele tinha a chave, ele fazia tudo o que tinha vontade com esses jovens. No tribunal, o Gacy negou todas as acusações contra ele, afirmando que o Mark teve relações sexuais com ele voluntariamente. E ainda insinuou que o garoto estava se prostituindo porque precisava de um dinheiro extra. O Gacy também insistiu no tribunal que tudo aquilo não passava de uma armação dos membros da Jayces que se opunham a ele se tornar presidente da organização. No entanto, o Mark não seria a única pessoa a acusar o Gacy de algo semelhante. 4 meses depois, o Gacy foi acusado de contratar um garoto de 18 anos para dar uma surra na sua vítima, o Mark Miller, numa espécie de vingança. Só que o Mark conseguiu lutar e quebrou o nariz do garoto que tinha sido contratado pelo Gacy. Ele conseguiu escapar e chamar a polícia. Ao ser levado sob custódia policial, o garoto deu o nome do Gacy como o homem que o contratou para espancar o Mark. O juiz ordenou que o Gacy fosse submetido a uma avaliação psiquiátrica, e não apenas em um, mas em diversos centros de saúde mental, para terem certeza se ele era mentalmente competente para ser julgado. E após essa série de avaliações, o Gacy foi sim considerado mentalmente competente. Logo depois que as autoridades de saúde mental enviaram um relatório, o Gacy se declarou culpado da acusação de sodomia e recebeu a sentença máxima para o crime de 10 anos. Ele tinha 26 anos quando foi preso pela primeira vez. Pouco depois do Gacy ter entrado na prisão, a sua esposa pediu o divórcio alegando que o Gacy violou os votos do casamento. Até onde eu sei, ele nunca mais teve contato com a Marlene ou com seus filhos. Enquanto estava na prisão, o Gacy seguiu todas as regras e ficou longe de problemas. Ele era um prisioneiro modelo e percebeu que existia uma grande possibilidade dele ter uma condicional antecipada se permanecesse não violento e bem comportado. Apenas 18 meses depois, o Gacy teve a sua condicional
condicional aprovada. E quando saiu da prisão em 18 de junho de 1970, Gacy voltou para a casa da mãe em Chicago. John Wayne Gacy rapidamente voltou a colocar a sua vida nos trilhos. Assim que chegou em Chicago, o Gacy já conseguiu um emprego como chefe em um restaurante. Ele era bastante determinado a ser alguém relevante e próspero. Podemos dizer que a única coisa que abalou muito Gacy foi a morte do seu pai enquanto ele estava na prisão. Ele foi proibido de comparecer ao velório do pai e sempre acreditou que o pai morreu de desgosto por conta da sua prisão. Depois de 4 meses morando num apartamento com a mãe e as irmãs, Gacy conseguiu convencê-la a comprar uma casa, dizendo que o apartamento já estava pequeno demais para eles e para suas coisas. A nova casa, localizada na West Somerdale Avenue, em Norwood Park Township, foi dividida com entradas independentes. Metade ficou para o Gacy e a outra metade com a mãe e as irmãs. O Gacy estava muito feliz na sua nova casa de 2 quartos estilo fazenda dos anos 50. Ela era localizada em um bairro agradável, limpo e bastante voltado para a família. E não demorou muito para que o Gacy começasse a fazer amizade com os vizinhos. O Gacy estava há cerca de 8 meses residindo nesse novo endereço e há pouquíssimo tempo havia sido liberado da sua condicional, sendo novamente um homem livre quando foi acusado de conduta desordeira. As acusações afirmavam que o Gacy tinha violentado sexualmente um menino que ele pegou num terminal de ônibus. No entanto, por muito pouco Gacy escapou das acusações, porque a vítima não quis ou não conseguiu, muito provavelmente, comparecer ao processo judicial. E por conta disso, todas as acusações contra o Gacy foram retiradas. Em 1º de junho de 1972, Gacy casou-se com Carolee Hoff, uma recém-divorciada e mãe de 2 filhas. Ele estava ciente da experiência de prisão do Gacy, mas confiava que ele havia mudado. O casal manteve um relacionamento próximo com a vizinhança, bem naquele estilo subúrbio americano mesmo. Os Grexas eram os vizinhos mais próximos, mas sempre que eles iam à casa do Gacy para confraternizações, eles se incomodavam muito com um fedor horrível que dominava a casa. A Lily Grexa tinha certeza de que um rato tinha morrido sob as tábuas do assoalho da casa, e ela incentivou o Gacy a resolver o problema. No entanto, o Gacy culpou esse cheiro horrível no acúmulo de umidade existente sob a casa. Porém, entretanto, todavia, o real motivo para o mau cheiro eram os corpos em decomposição das vítimas do Gacy. Ele enterrava ali mesmo, na sua casa.